Opa galera, boa noite, bom dia aí nessa madrugada. Só para mostrar aqui os resultados aqui do teste do dia de hoje. Hoje eu deixei praticamente o dia inteiro aqui no teste de uma configuração com o leitor de DOM Forex, o R2 Reader. Mostrar para vocês aqui os resultados. Exatamente. Qual a configuração primeiramente qual a configuração que a gente estava utilizando? Eu vim aqui, lista de indicadores, R2 Reader, correto? Eu estou utilizando o operacional de todas as confluências, assim ele só faz entrada se ele tiver cruzado tanto uma linha de tendência quanto uma linha de suporte e resistência, correto? No caso, o tipo de suporte é tipo linha, porque pode ser tipo retângulo também. No caso do Euphoric tem os dois, mas eu vou utilizar só o tipo linha, correto? Timeout, o que é isso? Timeout é se faltar menos de 60 segundos para a vela acabar, ele não entra. Então é um filtro de tempo, entendeu? Se você colocar 120 aqui, ele não vai entrar se for menos do que 2 minutos para o final da vela. No caso, como é uma vela de 5 minutos, a gente, por operacional, a gente não entra nos últimos 60 segundos. Então coloquei aqui em 60 segundos. No caso aqui é um intervalo, eu deixei zerado. Para caso se der um sinal, ele só vai dar o sinal a partir de X intervalos, ou seja, de X velas, correto? Aqui eu tenho a opção do Valley também para retração, mas eu deixei desativado. O que eu ativei foi o toque na média, no caso uma média 20 exponencial. Então ele só vai entrar quando tiver confluência de uma linha de suporte, uma linha de tendência e um toque na média, aí que ele vai entrar, correto? Ele também tem opcional aqui de indicador externo, como você pode ver, para adicionar um indicador externo, para você fazer confluência, também um indicador de retração. Tenho aqui os tipos de filtro, filtro simples, no caso se eu colocar aqui uma média de 100, ele só vai fazer compra acima da média de 100 e abaixo só vai fazer venda. No caso se eu colocar aqui uma média de referência, se a média de 20, no caso a média rápida, estiver acima da de 100, ele só vai fazer compra. Se a média de 20 estiver abaixo da de 100, só vai fazer venda. Aqui o painel, né? Painel True, valor por trade, payout, correto? Aqui o alerta de entrada, deixei em on, beleza? E aqui as opções para enviar. No caso, eu estava enviando aqui para o MrBot, correto? No caso, a opção de martingale, caso ele não ganhe, ele entra no martingale na próxima vela. E aqui o coeficiente martingale, que só funciona em alguns conectores. No caso, se eu não me engano, do MT2 e do Bot Pro. Correto? Beleza. Essa é a configuração que a gente utilizou. Lembrando que esse é um indicador, como ele é baseado na leitura da linha dos gráficos, ele só começa a contar quando você coloca aí no gráfico. Então ele não vai fazer o backtest atrás, entendeu? Ele só vai começar. Por exemplo, eu coloquei mais ou menos a partir daqui, desse horário, exatamente. Acho que foi por aqui que eu coloquei ele. Opa! Coloquei ele mais ou menos por aqui, nesse horário. Exatamente, era mais ou menos umas 10 da manhã, 11 da manhã, por aí. Comecei isso, então ficou praticamente o dia todo aí, parte da manhã e a tarde aí, o dia todo. E deixei ele aqui. No caso, a bolinha aqui marca onde foi o ponto de compra ou venda, né? No caso, ele comprou aqui, terminou abaixo da bolinha, retração, né? Ganhou. No caso, ele comprou aqui, abaixo, exatamente na média, ganhou. Aqui ele perdeu, ele comprou mais em cima, perdeu, perdeu também. Aqui ele tocou mais embaixo da média. Então todos esses pontos aqui, ó, possivelmente eram pontos aqui, ó, que tinha uma confluência, que existia uma linha, existia outra linha aqui de suporte à resistência. Então todos esses pontos foram pontos de confluência entre essas três linhas. A média, linhas de tendência e linhas de suporte ou resistência, beleza? Só para deixar claro isso para vocês. Então, nesse ponto, tem como saber exatamente o ponto de compra e se terminou, no caso aqui acima, que foi um call, é gain, e se terminou abaixo, no caso é loja, beleza? Só para deixar claro. Então, vocês podem ver aqui, fez vários calls, beleza? E o final aqui, o operacional aqui teve mais duas vitórias,
Então aqui no Euro JPY tivemos 73%, foi 8-3, 8-3 em vitórias. No caso do Audicad foi 10-5, 10-5, foi 10-5. Aqui também tem as entradas, ó. Mostra as entradas da mesma forma, correto? Mas se caso eu atualizar esse gráfico aqui, mudar, ele vai zerar, porque ele só conta a partir do momento. Porque também não tem como fazer um backtest muito longo, porque essas linhas vão mudando de lugar. Então ele faz a entrada nessas linhas, mas ele deixa tudo marcado aqui, o ponto de entrada, entendeu? Terminou abaixo aqui, foi um put, ganhou, terminou abaixo, você pode ver, ele comprou um pouco acima da linha de média. Ó. Então você pode ver como, cara, eu deixei aqui esses 4 eu tive aberto. Nos 4 aqui você pode ver como foi positivo. Aqui foi 2-7 e aqui foi 4-2. Deu poucos sinais, 4-2, utilizando apenas essa estratégia, pessoal. Apenas essa estratégia. E o operacional é bem simples. Você só vai fazer a catalogação do R2 Retraction para trabalhar nos melhores ativos que estão deixando mais pavio, correto? E colocar um indicador de leitura de linhas aqui no gráfico, beleza? Essa é a configuração que nós utilizamos, correto? Só um exemplo aqui do operacional para vocês, tranquilo? Puro Price Action.